capítulo 8, os versos 26 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saíssem daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatavam. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando-as as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastoreando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-los na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e com seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus lhe despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas que fez Deus. E ele foi, e apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhes tinha feito. A possessão demoníaca, ela pode ser tão completa em um indivíduo, que aquele indivíduo ele passa a ser apenas um porta-voz de Satanás. Foi o caso que nós vimos narrado na Bíblia. Os espíritos malignos, eles tendem a gravitar em torno de lugares mórbidos. Eles tendem a gravitar em torno de lugares de reputação moral ruim, em lupanários, em presídios, em hospitais mentais. Quem já esteve num presídio, quando você chega, você sente um peso. É como se alguma coisa subisse em cima de você. Quando você chega no hospital mental, é a mesma coisa. Outro dia eu levei tal pessoa lá, ele queria sair correndo. Porque a gente sente um peso sobre as nossas costas. Porque a atmosfera é tão ruim, é tão pesada, é tão destrutiva, que a gente sente como se tivesse algo nos oprimindo. E quão terrível era o estado de miséria daquele homem, daquela pobre criatura, que estava ali sob o poder de Satanás. No entanto, ele apenas expressa, de fato, o homem sem Deus. Aquele homem, se nós olharmos para o seu comportamento, nós poderemos ver nele o homem sem Deus, em busca de satisfação pessoal. Este homem expressa e mostra como age um pecador. Ele morava em sepulcros, ele não tinha casas, ele vivia pelos cemitérios. E é assim que o homem sem Deus vive. Ele vive em busca da morte, ele vive associado com a morte. Ele mata e destrói os relacionamentos familiares, ele mata e destrói os relacionamentos da vida. Ele vive se alimentando de morte.
A maioria das pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Por isso, fazem do mundo um grande Gólgota, o lugar da caveira. O mecanismo da sociedade não era suficiente para prender aquele homem. Nem ainda podia ninguém se prendê-lo. Ele quebrava as cadeias. Nós criamos presídios, nós criamos casa de detenções, mas isso não soluciona o problema. Isso não muda ninguém, isso não transforma a vida de ninguém. Pelo contrário, até pior, a pessoa sai pior do que entrou. É preciso que nós compreendamos e nós entendamos que nós precisamos orar por essa nação. E nós precisamos pedir que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, porque essas pessoas estão laçadas pelo poder de Satanás. Os homens sem Deus, eles estão destinados à autodestruição. Nesse texto, lá em Marcos 5, diz que ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Essa é a realidade do ser humano hoje. As pessoas vivem se ferindo com álcool, se ferindo com droga, elas vivem se ferindo nos relacionamentos. Elas buscam preencher o seu vazio e elas não conseguem. E elas não têm paz nem de dia nem de noite. Elas estão com as mentes atormentadas o tempo inteiro, em busca de um alento para as suas vidas. É como se não pudessem viver no meio social. É como se não pudessem conviver com as pessoas normais. O ser humano sem Deus, ele fica tão louco pelo pecado, que ele dificilmente vai suportar, comportar-se de maneira correta. No entanto, quando esse homem teve um encontro com Cristo, Cristo o libertou, porque Cristo é a cura para caso mais complicado e mais complexo que possa haver. Cristo é a cura para qualquer pessoa. Talvez você olhe para o seu filho: meu filho não tem mais jeito. Para Cristo tem jeito sim. Meu marido não tem mais jeito. Mas quando Deus entra na vida de um homem, Deus transforma aquele homem, independente dos pecados do que ele anda fazendo. Meu irmão não tem mais jeito. Quando ele entrar na presença do Todo-Poderoso, ele irá ser transformado pela sua misericórdia. O texto diz no verso 35 que saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus e acharam então o homem de que haviam saído os demônios, vestido em seu perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. É isso que as pessoas precisam. Elas precisam recobrar o juízo. Elas precisam ser transformadas pelo poder do Todo-Poderoso. Elas precisam ser encontradas por Jesus e serem transformados por essa graça e por essa misericórdia.